através da leitura bíblica. E, irmãos, quero dizer aos irmãos o quanto que é importante a igreja ter esse momento de reunião, esse momento em que nos reunimos após uma semana de muito trabalho, muitas tarefas. O Alex já fez um destaque quanto à pastoral. Eu peço que realmente você leia a pastoral de hoje, veja a importância da assiduidade, de você realmente estar firme, congregando todos os domingos, como isso é fundamental para a edificação de sua fé, o fortalecimento, a caminhada como povo, como família de Deus. Eu quero, aos nossos visitantes, ser muito bem-vindo, todos que nos visitam nessa noite, nos alegramos com a sua presença. E aqueles que já são, não mais visitantes, mas congregados, têm vindo assiduamente, e ainda não é membro da igreja, a Igreja Batista, nós temos um cuidado muito especial com a igreja, a membresia. Nós sabemos quem são os membros da igreja, procuramos dar assistência a todos por meio do Ministério Pastoral, Ministério Diaconal, os diversos ministérios que se realizam por meio das ações da igreja. Então é muito importante, você que ainda não é membro da igreja, deseja tornar-se membro, deseja caminhar conosco, me procure. Você que já crê no Senhor Jesus, já tomou uma decisão de fé em Cristo Jesus, mas ainda não obedeceu à ordem de Jesus do batismo, como já é conhecido, o batismo bíblico por imersão. Se prepare para o batismo. Nós estamos iniciando agora uma nova classe, já temos pessoas se preparando para o próximo batismo. Tá? Então quero dar essa palavra de grande importância, porque estamos assim agindo por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Isso é imprescindível para nós. Bem, irmãos, vamos nesse momento, último destaque. Olha só no seu boletim, para não passar desapercebido, o aviso de número 3 na página 5. Só preciso dizer isso porque é o momento agora da preparação para a mensagem. Nós temos o culto aos domingos pela manhã, 9 horas. O culto matinal, da 9 às 9h30. Obrigado, Alex. 9 às 9h30. E aos domingos pela manhã, nós iniciamos hoje uma série de pregações no livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então é uma carta espetacular. E o que nós iremos aprender da palavra de Deus nesses domingos pela manhã, que iniciamos hoje, nos próximos, olhem por favor no boletim, vamos ver todos juntos? Vamos lá? O crente deve suportar as provas do ministério, perseverando na palavra e na pregação. Mostrando exatamente isso, o quanto que Timóteo precisava suportar as provas, bem como nós também hoje, que cremos no Senhor Jesus, seguimos a Jesus, provações vêm às nossas vidas, sofrimentos passamos, mas precisamos e devemos aprender a suportar os sofrimentos que provém da nossa fidelidade a Deus, que provém da nossa caminhada cristã. Então, aos domingos pela manhã, estamos tratando sobre isso, e hoje à noite, com a graça de Deus, vamos iniciar uma nova série de pregações agora no livro de Atos, ok? Então, hoje vocês têm aí o que seria a grande ideia do livro de Atos, o que o livro de Atos trata. Vamos ver todos juntos? Olha no seu boletim. O Espírito Santo capacita os crentes fiéis para serem discípulos em todos os lugares, para fazerem discípulos em todos os lugares. O livro de Atos nos traz essa grande mensagem do Espírito Santo de Deus capacitando os discípulos de Jesus a fazerem outros discípulos em todos os lugares. Então quero convidá-la a abrir a sua Bíblia lá em Atos, por favor. Hoje nós faremos uma introdução do livro de Atos, dessa série de pregações. Não seguiremos a rigor aquilo que começará a semana que vem, no capítulo 1, mas hoje eu quero dar uma visão panorâmica da ação, a maneira como o Espírito Santo de Deus capacita aqueles que creem em Jesus para cumprir a missão que Deus deu. Então, é muito importante dizer que o Espírito Santo de Deus não é uma energia, como alguns acreditam, né? Existem algumas igrejas pseudo-evangélicas que falam que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, é algo não pessoal, não é Deus, mas exatamente o contrário a Bíblia nos ensina. A palavra nos ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Como nós lemos na aula do culto, o Espírito Santo se entristece. Então, se ele fosse uma força, se ele fosse uma energia,
nunca vi uma força ficar triste, né? Já vi uma força apagar, mas nunca vi uma força triste. Mas a palavra nos ensina que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, a qual nos relacionamos, a qual traz a nós a segurança, é o penhor da nossa salvação. Pois bem, irmãos, sem mais delongas, eu preciso dizer, Atos todos abreviados, ok? Beleza? Pois bem, vamos lá. Quem foi que escreveu Atos? Foi o médico. Ainda nós não temos nenhum médico que é membro da igreja, mas nós temos pelo mundo milhares de médicos que creem em Jesus. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele é um médico, um homem que tem um profundo conhecimento, uma pessoa muito estudada. O livro de Atos, na verdade, é o segundo livro de Lucas. O primeiro livro que Lucas escreveu foi o Evangelho, o seu Evangelho. E no seu Evangelho ele procurou, através de uma investigação rigorosa, através de todo o cuidado, para registrar a história real do nascimento, do ministério, a morte, a ressurreição e a ressurreição de Jesus. O Evangelho de Lucas vai nos mostrar com bastante detalhes e com muita precisão o que aconteceu do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Atos, por sua vez, é o segundo livro, como já foi dito. E o livro de Atos, da mesma maneira também, Lucas se coloca a investigar e a registrar como que uma pequena comunidade de discípulos, poucas pessoas, mais de 100 e poucas pessoas, como que essas pessoas foram tremendamente usadas pelo Espírito Santo de Deus para virar o mundo do seu tempo de cabeça para baixo. Como que uma pequena comunidade de discípulos saíram de Jerusalém e ganharam o mundo de sua época, chegando em Roma. Então o livro de Lucas, que nós iniciaremos nessa noite a trabalhar, mostra exatamente isso, o início da igreja. É um livro de história, a história do cristianismo, o primeiro livro de história do cristianismo. E é muito especial, muito belo percebermos isso. E aquilo que foi dito, eu quero que os irmãos entendam isso. O livro de Atos, ele vai apresentar para nós exatamente isso. O Espírito Santo capacita os crentes fiéis para fazerem discípulos em todos os lugares. Ou seja, quem é crente e fiel será capacitado pelo Espírito Santo de Deus a fazer novos discípulos, a pregar o Evangelho, a ganhar pessoas para Jesus, ok? Então, dada essa palavra inicial, vamos orar ao Senhor agora. Eu quero convidá-lo para orarmos. Vamos depois ler Atos 2:39, que é o assunto dessa noite, que vai falar sobre a capacitação do Espírito Santo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor separou no passado homens, ó Pai, para registrar aquilo que o Senhor tinha por propósito deixar, ó Pai, registrado em toda a história, até a sua vinda, até a vinda de Cristo Jesus, aquilo que era, ó Deus, imprescindível e fundamental para que o conhecêssemos, para que a nossa fé fosse realmente uma fé bíblica que lhe agradasse. Obrigado, Deus, porque está em nossas mãos o livro de Atos. Obrigado porque está em nossas mãos a Tua palavra. Obrigado, Deus, eu quero rogar ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito venha nessa noite de maneira muito especial tratar todos os corações aqui presentes. Aqueles, ó Pai, que já tomaram uma decisão de fé, crendo em Jesus, tenham a sua fé, ó Deus, avivada, fortalecida. Tenham uma fé, ó Pai amado, que de fato seja, ó Pai, inabalável nessas Escrituras. Aqueles que ainda não creram, ó Deus, aqueles que ainda estão aprendendo, não tomaram uma decisão de fé, possam nessa noite compreender, possam nessa noite ter a convicção de que não há outro caminho, de que não há, ó Deus amado, nada nesse mundo que se assemelha à grandeza, à majestade da Tua palavra. Ó Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o único Senhor de suas vidas. Ó Deus, obrigado por esse momento. Fala-nos nessa noite. Em nome de Jesus que oramos, agradecemos. Amém. Vamos lá, irmãos. Atos 2:39. Nós temos aqui o apóstolo Pedro, como eu disse, eu vou passar uma apresentação geral, mas a partir do próximo domingo começamos o primeiro capítulo. Mas nós temos aqui um momento crucial, o momento do Pentecostes. É o momento em que há o derramamento do Espírito Santo de Deus.
É o momento em que a profecia dada no Antigo Testamento foi cumprida. Uma profecia histórica, uma profecia que acontece e o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então vamos olhar Atos 2,39, que Pedro nos diz no final da sua pregação. Ele fala assim: porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Perceberam o que Pedro disse? Mais uma vez, olha para a sua vida. Porque, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que está muito claro aqui, muito bem definido, é a capacitação que Deus, o Espírito de Deus, dá a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Toda pessoa, seja homem, mulher, criança, adulto, idoso, jovem, quando você toma uma decisão de fé, de crer em Jesus, de seguir a Jesus, aquilo que aconteceu lá no livro de Atos, acontece também na tua vida. Nós, quando cremos no Senhor Jesus, a própria pessoa de Deus, Deus Espírito, Ele vem habitar em nós, Ele vem nos selar, Ele vem para dar-nos segurança da nossa salvação, vem para nos dar segurança daquilo que jamais poderá ser tirado de nós, que é a segurança do perdão, do amor, da vida que Deus dá. O que nós temos aqui, irmãos, é o registro da capacitação do Espírito Santo de Deus, que dá a todos, a todos. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos verificar que os discípulos de Jesus, esses homens e mulheres que creram no Senhor Jesus, foram poderosamente usados por Deus para transformar o mundo de então. Não há como olhar para o livro de Atos e não ficarmos impressionados. Não há como olhar para o livro de Atos e ficarmos indiferentes. Não, não há. O livro de Atos, ele causa em nós, ele gera em nós uma profunda reflexão e um profundo reconhecimento de que o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, é para que nós sejamos instrumentos poderosos em suas mãos. O que nós temos aqui é a capacitação que o Espírito Santo de Deus dá a todos que creem em Jesus. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus, se você já tomou essa decisão, ou ainda há de tomar, e oramos a Deus por isso, Deus quer que você seja um homem ou uma mulher, uma pessoa extremamente dedicada na sua obra. E Atos nos mostra isso. E a pergunta que eu lhes faço é: que diferença a sua vida tem causado no mundo? Que diferença? Uma vez que nós consideramos que todos os homens e mulheres do passado que creram no Senhor Jesus e foram cheios do Espírito de Deus, foram usados por Deus, que diferença nós estamos fazendo, meus irmãos? Que diferença, que impacto temos causado? Hoje consultei um site na internet que ele atualiza automaticamente a população mundial por projeção. E no mundo hoje, nós temos mais de 7 bilhões, 430 milhões, 596.887 pessoas. Essa é a população mundial. Mais de 7 bilhões e 430 milhões de pessoas. Que impacto a sua vida está causando no mundo? Como que Deus está usando a sua vida para que outras vidas sejam transformadas? Olhando o IBGE, no site do IBGE, da mesma maneira tem uma projeção da população brasileira. No Brasil hoje, nós temos mais de 206 milhões, 49.220 pessoas. A população brasileira são de mais de 206 milhões de pessoas. No estado de São Paulo, também no site do IBGE, aqui a população de São Paulo são mais de 44.756.278 pessoas. Quando nós paramos para olhar a população de nosso estado, de nosso Brasil, de nosso mundo, sabemos que
leque de relacionamentos, ele é mais restrito. Mas a pergunta que nós precisamos ponderar nessa noite é: como que a minha vida tem sido instrumento nas mãos de Deus para impactar outras vidas? Como que a minha vida está sendo nas mãos de Deus bênção para outras vidas? O que nós temos no livro de Atos, queridos, um grupo que começa pequeno, com mais de 120 pessoas, transforma todo mundo de sua época. O que vamos caminhar nesses próximos meses, estudando o livro de Atos, é exatamente isso. É olharmos para o texto bíblico e vermos como que o Espírito de Deus foi agindo. Sabemos nós que, devido ao nosso contexto, não temos o impacto em projeção estadual, o impacto em projeção mundial, nacional, mas sabemos nós que o mínimo que nós podemos fazer é o impacto aonde nós estamos. E segundo o IBGE, 2015, a população de Pompeia são de 21.375 pessoas. É a nossa cidade. Eu pergunto a você, que impacto nós, como Primeira Igreja Batista em Pompeia, estamos causando em Pompeia? Que diferença nós temos feito? Que diferença a nossa vida tem sido para aqueles que conhecemos, para aqueles com quem nos relacionamos? A nossa vida tem aproximado as pessoas de Jesus, tem gerado amor nas pessoas, desejo de conhecer o Cristo que nós pregamos aqui, o Cristo que nós adoramos, o Cristo a quem nós servimos. Nós precisamos ponderar sobre isso, meus queridos irmãos. Que diferença! E precisamos compreender e entender que nós só impactaremos outras vidas à medida que a nossa vida for radicalmente transformada pelo Evangelho de Deus. Não dá para sermos bênçãos nas mãos de Deus, não dá para vermos outras vidas sendo transformadas sem que primeiramente a nossa vida radicalmente seja impactada pelo Evangelho, sem que antes a nossa vida seja profundamente tocada por Deus. E quando olhamos para o livro de Atos, nós olhamos e verificamos que aqueles homens e mulheres tiveram essa experiência gloriosa e grandiosa. Eles foram homens e mulheres que mudaram o tempo, o seu mundo. Nós só seremos relevantes no mundo se nós tivermos, meus amados irmãos, o poder do Espírito Santo. Não há como ser diferente. Não há como fazer a obra de Deus. Não há como sermos bênçãos para o local onde estamos se isto não for uma verdade em nossas vidas. Quando Jesus ele está despedindo-se dos apóstolos, antes de subir aos céus, e veremos isso mais à frente nessa série, ele vai dizer aos discípulos em Atos 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que nós precisamos nesse dia, nesse momento, é pensarmos sobre isso. Como que a minha vida, ela foi projetada por Deus para ser bênção e abençoar outros. É muito lindo isso. Nós sabemos que, mesmo compreendendo nós, olhando para nós mesmos, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que nós somos tão pequenos, mas pequenos que podem ser grandes e poderosos nas mãos de Deus. Meus queridos, quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos reconhecer que a minha vida vai ser uma vida de impacto, uma vida usada por Deus, à medida que eu tiver e viver no poder do Espírito de Deus. Ou seja, o que nós vamos olhar e vamos aprender em Atos é que cada crente deve ter o poder do Espírito Santo. Cada pessoa, homem, mulher, criança, adulto. E o apóstolo Pedro nos diz no versículo 39, capítulo 2: é para todos que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós precisamos reconhecer isso e perceber a beleza desse texto. No livro de Atos, eu quero desafiá-lo a começar a ler o livro de Atos essa semana. Comece a ler o livro de Atos, comece a meditar naquilo que a palavra de Deus nos diz nesse livro. Você vai verificar a maneira como o Espírito Santo agiu extraordinariamente para a edificação da igreja e a expansão do Evangelho do Reino. Você vai verificar como que
Os crentes do Senhor Jesus eram fervorosos em espírito. Como que eles eram corajosos na proclamação do Evangelho. Você vai verificar o como que eles eram tremendamente usados por Deus. Meus queridos, eram pessoas comuns, eram pessoas iguais a nós, pessoas simples, pessoas sem erudição, pessoas sem projeção social, pessoas simples, como nós somos, mas que foram tremendamente usadas por Deus. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que não é possível para a sua vida, para a minha vida, para a nossa igreja, passarmos pelo livro de Atos e permanecermos como estamos hoje. Nós já temos vivido momentos maravilhosos na igreja. Deus tem feito coisas lindas. Nós vimos ontem que bela formatura tivemos na Escola da Família. O trabalho excelente que Neymar, Roseli, com todos os professores têm feito, todos os alunos que vieram, uma coisa extraordinária, belíssima. Como Deus tem agido, como Deus tem nos abençoado. Mas, amados, o que Deus tem para a nossa igreja, o que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, é muito mais do que isso. O que nós precisamos reconhecer, o propósito de Deus para a sua igreja, é aquilo que está escrito, registrado no livro de Atos. Será que Deus só agiu assim no passado? Será que essa ação que nós vemos de Deus na conversão de milhares de pessoas, e pessoas sendo profundamente tocadas, restauradas, saradas, salvas, é algo do passado? Eu não creio nisso. Eu não creio que o livro de Atos seja um livro de história que está para pegar mofo na biblioteca. Não. É um livro atual. É um livro para os nossos dias. Não é uma ação de Deus somente para o passado, mas é uma ação de Deus para o presente. Nós precisamos olhar para o livro de Atos e, à medida que lemos, à medida que vemos as de Deus, começarmos a orar: Senhor Deus, que isso seja verdade na minha vida, seja verdade na vida da minha igreja, que a minha cidade de Pompeia seja impactada pelo Teu Evangelho, que nós tenhamos a alegria de vermos milhares de pessoas se convertendo a Jesus, pessoas que outrora jamais seriam salvas, segundo nossos olhos, nossos critérios, pessoas que outrora jamais entrariam numa igreja, mas estão sendo trazidas por Deus, porque a igreja de Jesus está vivendo em amor, está vivendo em comunhão, está pregando o Evangelho. As pessoas estão reconhecendo aquilo que é diferente nesses crentes. Eles são pessoas que verdadeiramente amam a Deus, amam a sua palavra. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para o livro de Atos e chorar com o livro de Atos, pedir a Deus: ó Senhor, gere isso em nossos corações. Ó Senhor, gere isso em nossa igreja. Ó Senhor, faça essa transformação gloriosa, assim como Tu fizestes em Éfeso, assim como Tu fizeste em Antioquia, assim como Tu fizestes em Listra, em Icônio. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para o livro de Atos e ver a ação gloriosa de Deus, falar: Deus, Tu és o mesmo hoje, Tu podes fazer isso. Nós clamamos a Ti, nós nos colocamos na Tua presença e começamos a orar, meus irmãos. Começamos a pedir a Deus, começamos a orar para os nossos amigos de trabalho, começamos a orar para os nossos vizinhos, começamos a orar por aqueles com os quais nos relacionamos, desejando, pedindo ao Senhor que estes venham para o conhecimento da verdade do Evangelho de Deus, que estes venham para a luz, que estes sejam salvos. Nós precisamos desejar isso do fundo do nosso coração. O livro de Atos, ele é o cumprimento da promessa de Deus, a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, como que isso é imprescindível para nós? No ano de 1956, um pastor, um teólogo batista, sobrenome Dana, um livro muito bom dele que eu estou lendo, o Espírito Santo, no livro de Atos, ele vai dizer algo muito interessante que eu coloco aos irmãos. Ele vai dizer o seguinte: cada vida que Deus chama ao seu serviço, olha só, desde o Pentecoste até a volta de Jesus, tem acesso a essa promessa de poder. Cada alma que labora como a testemunha de Cristo pode ser revestida do Espírito Santo. Percebem como que a leitura pura do Evangelho, das Escrituras, nos faz de fato verificar e constatar que a promessa de sermos crentes fervorosos, de fato cumprirmos a nossa missão,
no poder do Espírito Santo não é algo do passado, mas é algo do presente. É algo para o mundo de agora. É algo, meus irmãos, para vivermos no tempo de hoje. Vivemos enquanto aguardamos a vinda do nosso Salvador. Agora, se cada pessoa convertida, isso eu quero que nós meditemos agora. Se cada pessoa que crê no Senhor Jesus, se cada pessoa que toma a decisão de realmente seguir a Jesus, abandonar uma vida de pecados, abandonar uma vida de iniquidade, começar agora uma nova caminhada. Por quê? Por que nós não vivemos essa realidade? Se essa promessa de Deus é para todos aqueles que foram regenerados, foram redimidos, por que nós não vivemos isso, meus irmãos? Certamente Deus tem muito a nos ensinar. Se a promessa, e a promessa é para todos, por que nossas igrejas estão cheias de crentes fracos? Sim, crentes fracos. Por quê? Vivemos tempos em que os crentes, os discípulos de Jesus, que deveriam virar o mundo de cabeça para baixo com o seu testemunho verdadeiro de conversão, de fé, são irrelevantes, inexpressivos ao mundo e no mundo. Nós precisamos parar e nos questionar nisso, porque nós aqui viemos, adoramos a Deus, cantamos canções lindas, declaramos que somente Ele é Deus e reconhecemos o amor dEle por nós. Mas por que não há mudanças profundas em nossa maneira de viver? Por que nós não temos visto no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, pessoas voltando-se para Jesus? Se Deus é tão bom, se Deus é o Deus de amor, é o Deus que perdoa, é o Deus que é santo, é o Deus que é juiz, é o Deus que julga retamente, julgará a todos, por que as pessoas não estão se convertendo? Certamente há muito que aprendermos sobre isso. E, meus irmãos, o que precisa ficar muito claro é que não há necessidade de existirem crentes fracos. Não há necessidade. Não é propósito de Deus que a igreja dele seja composta por crentes medianos, crentes insípidos, crentes desnecessários. Não, não é. E a pergunta que eu lhes faço é: que tipo de crente você é? O seu relacionamento com Deus, a sua fé em Cristo Jesus, que transformação, que impacto está causando? Frequentemente nós ouvimos crentes sair da sua responsabilidade, não assumir os seus deveres, não serem produtivos, não ganharem vidas para Jesus, não discipular outras vidas. Pessoas que têm acomodado-se. Eu sei que eu nunca fiz muita coisa para Deus. Quantas pessoas dizem: eu nunca fiz muita coisa para Deus? O máximo que eu faço é congregar, é participar de algumas atividades, mas eu nunca discipulei ninguém, eu nunca fui visitar alguém, orei por alguém. Aquela vida cristã muito acomodada. E muitos alegam que assim são porque se acham fracos. Eu sou fraco. Não, Deus não quer que você seja um crente fraco. O propósito de Deus, meus queridos, é que nós sejamos crentes fervorosos, atuantes, cada qual com as suas qualidades, com a sua maneira singular de ser. Mas quando todos nós somos cheios do poder do Espírito Santo, quando nós todos temos intimidade com Deus, são no nosso gesto, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de servir, na nossa maneira de proclamar a salvação, a nossa maneira peculiar de testemunharmos Jesus, Deus age de uma maneira gloriosa. Nós olhamos para os discípulos de Jesus e podemos notar neles diferenças de personalidade. Havia aquele mais afoito, aquele mais destemido, que está pronto para morrer com Jesus, mas haviam aqueles mais quietinhos, mais reservados. Não é essa a questão. A questão é que muitos se esquivam da sua missão e não são usados por Deus como devem ser e podem ser, porque se consideram fracos. O Espírito Santo, meus irmãos, pode agir hoje poderosamente por meio de nossas vidas?
se tão somente preenchermos as condições que Ele estabeleceu. Você pode ser tremendamente usado por Deus. Basta você preencher as condições que Ele estabeleceu. E as condições que Deus estabelece são muito claras em Sua palavra. Jesus fala: aquele que me ama, me obedece. Quem quer ser meu discípulo, renuncia a tua vida e siga-me. As condições são muito claras. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. As condições são muito claras. Deus pede de nós. Deus diz: aquele que é cheio do Espírito Santo, dê o fruto do Espírito. A sua vida, o seu caráter, o seu comportamento, as suas atitudes são moldadas pela palavra de Deus. Então, cada crente deve ter o poder do Espírito Santo. Como que a sua vida será uma vida a qual Deus usará para que muitas outras pessoas venham a Jesus? Quando você for um crente, uma crente cheia do Espírito de Deus. Outra questão que nós encontramos no livro de Atos é que cada crente deve ser impactado pelo Espírito Santo. Não dá, meus amados irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo se nós não formos impactados por eles. Então, como nós somos impactados pelo Espírito de Deus? Como é que nós somos impactados pelo Espírito Santo? Isso está muito forte, é muito claro quando nós olhamos para a história de homens e mulheres que a Bíblia nos apresenta. Nós, quando olhamos para o livro de Atos, vamos perceber que dois grandes personagens no livro de Atos, primeiramente começa com Pedro, depois é Paulo. Nós temos Barnabé e muitos outros homens e mulheres. E ao longo dessa série, nós estudaremos sobre eles e veremos qual foi o impacto que o Espírito Santo de Deus causou em suas vidas. Mas quando nós olhamos para a vida de Pedro e Paulo, ambos foram profundamente impactados pelo Espírito Santo mediante a revelação das Escrituras. Não dá para sermos cheios do Espírito Santo, meus queridos, se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não estudarmos as Escrituras, se nós não valorizarmos aquilo que a Bíblia diz, conhecê-la e praticá-la, vivê-la corretamente. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, quem sofre esse impacto do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que conhece profundamente as Escrituras. Mas o conhecimento não é somente intelectual, mas é um conhecimento que gera mudança na maneira de pensar, na maneira de sentir e na maneira de agir. Como que minha vida ela é usada por Deus para que outras vidas sejam impactadas? Conhecendo as Escrituras. O apóstolo Pedro, quando começa a pregar em Atos 1,16, ele fala: para que se cumprisse o que fora dito pelas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo está diante aos judeus de Roma, não aceitando o anúncio do Evangelho, não aceitando que Jesus é o Messias, o Salvador, o apóstolo Paulo vai dizer: para que se cumprisse, como fora dito pelo profeta. Homens que conheciam profundamente a palavra de Deus. Aí você vê uma coisa muito importante. O conhecimento da palavra de Deus é algo que nós temos que buscar dentro de nosso lar, dentro de nossa casa. A importância de pararmos individualmente e familiarmente, olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia dentro do lar. Uma prática importante, muito esquecida. O culto doméstico, o quanto ele é importante. Mas não somente o culto doméstico, mas o estudo pessoal, individual. A importância, meus irmãos, de valorizarmos a escola da família. A importância de valorizarmos o culto. A importância de valorizarmos esse momento. O quanto que a sua fé, o seu conhecimento das Escrituras, ele é acrescentado, ele é ampliado à medida que você ouve a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quantas vezes você já estava esmorecido, desanimado, cansado, não acreditando mais, desesperançado, e você, ao ler a Bíblia, ao meditar naquilo que a Bíblia diz, ou então, ao vir ao culto e ouvir a pregação da palavra, ouvir os cânticos que são fiéis à palavra, e lermos nesse momento a sua fé foi revigorada por Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, se desejamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não dá para ser cheio do Espírito de Deus
desconhecendo a Bíblia. Não dá, porque, meus irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus de uma maneira escrita. E nós também somos impactados por meio da prática, da obediência à palavra de Deus, por meio da experiência cristã, como que Deus usa as nossas experiências do dia a dia, fatos concretos, fatos reais, fatos a qual a nossa fé é posta em prova, fatos os quais requerem de nós fé, esperança, paciência, obediência, experiências cristãs reais do dia a dia. E nós vamos verificando que realmente aquilo que a Bíblia diz é verdade. Nós vamos verificando o que Deus está lapidando o nosso caráter, está nos ensinando a ser paciente, está nos ensinando a confiarmos nele mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Nós precisamos entender isso, meus amados irmãos, a experiência cristã, o como que ela é fundamental para que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos isso muito claramente colocado nas Escrituras. Meus queridos, o como que é importante? Como que é importante? O apóstolo Paulo, quando ele está diante aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, 23, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, Atos 20, 23, ele diz assim: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Percebam, a experiência cristã, o seu relacionamento com Deus, e o Espírito Santo de Deus testificando a Paulo: Paulo, se prepare, porque não vai ser fácil. Aquilo que você vai passar em Jerusalém não vai ser fácil. Esteja preparado, porque virão perseguições, virão cadeias, você vai sofrer por causa do meu nome. Está vendo, meus irmãos? O que a fé evangélica, cristã, a fé bíblica nos mostra? E quantas vezes nós estamos passando por provas em nosso dia a dia, e o Espírito Santo de Deus nos traz à memória a palavra que aprendemos, não é? Não é verdade? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Levante a mão. Passando por provas e lutas, e o Espírito Santo de Deus traz à memória, e você lembra, a Bíblia diz isso. E essa palavra que você lembra das Escrituras traz consolo ao teu coração. O que é isso? Senão também aquilo que Paulo viveu. Meus amados irmãos, nós precisamos ver que nós precisamos ser impactados pelo Espírito de Deus, para que desta maneira caminhemos de uma maneira firme e sólida na terra. Outros textos também nos mostram isso. Outra maneira de nós podermos ser impactados pelo Espírito de Deus é a vida da igreja. O quanto que esse momento de nós como povo, família de Deus, estarmos juntos, celebrando a fé, adorando a Deus, aprendendo as Escrituras, servindo uns aos outros, nós aprendemos a praticar aquilo que a Bíblia diz. Nós aprendemos a praticar aquilo que a palavra de Deus nos afirma, nos assegura, como nós precisamos, meus irmãos, como precisamos. E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando nós olhamos para a caminhada deles com Jesus, em Lucas, não é Lucas, mas em Atos 20, 28, Paulo vai nos mostrar exatamente isso. Olha lá, vamos olhar Atos 20, 28, olha que texto precioso que a palavra de Deus nos mostra. Atos 20, 28, fala assim: portanto, Paulo falando aos presbíteros da igreja em Éfeso: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, mostrando-nos o quê? Que o esmero, a dedicação, a importância de uma liderança que zele, cuide do povo de Deus. Como que nós precisamos uns dos outros, né? Como precisamos? Quantas vezes você já esteve desencorajado, já esteve desanimado, desesperançado, algum irmão, alguma irmã da igreja trouxe uma palavra de sabedoria, trouxe uma palavra que trouxe alento, coragem ao seu coração. Como é importante caminharmos juntos como povo de Deus. Por isso que a pastoral de hoje, vocês veem a importância da assiduidade. Nós não podemos ser crentes
que tem o hábito de vir à igreja uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Nós precisamos desenvolver, irmãos, o costume de dominicalmente nos reunirmos, de nos encorajarmos mutuamente, de nos fortalecermos na palavra de Deus. E não somente isso, mas nós que temos buscado isso, ao verificarmos que irmãos nossos têm faltado, sermos nós que tomemos a iniciativa de procurar esses irmãos e falar a eles: sentimos a sua falta, como é que eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Como precisamos disso? Nenhum de nós caminhamos sozinho, nenhum de nós sobreviveremos sozinhos. Nós precisamos vivenciar aquilo que a palavra nos mostra uns aos outros. A vida da igreja, a ação de Deus por meio da igreja é algo lindo de se ver no livro de Atos. Quando nós olhamos, e chegaremos a esse texto em Atos 4, quando Pedro, depois de defender a fé, ele volta para casa e abre, e todos começam a glorificar e adorar a Deus. Nós vamos ver essa passagem nessa série. Meus irmãos, como precisamos ser impactados pelo Espírito de Deus. Mas nós nunca seremos impactados pelo Espírito de Deus se nós formos insensíveis à voz de Deus. Insensibilidade, dureza de coração, ouvido cheio de cera, coração duro como uma rocha, o orgulho que impede de recebermos, de sermos sensíveis ao que Deus está falando. Para sermos impactados pelo Espírito de Deus, precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus. Não é isso que o salmista fala? Que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado? Precisamos disso, irmãos. Então, quando assim consideramos, nós olhamos e vemos que o Espírito de Deus nos capacita, e capacita-nos impactando a nossa vida. Não somente isso, mas também o livro de Atos nos ensina que cada crente deve ser revestido para ser eficiente. Cada um de nós precisamos estar revestidos. E quando Jesus Cristo fala aos discípulos, e é interessante que Lucas, o autor do Evangelho, que vai no seu nome, e o livro de Atos, Lucas, ele registra a mesma coisa nos 2 livros. Eu quero convidá-lo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, 48 e 49. Lucas 24, 48 e 49. Olha que Jesus ordena aos discípulos: vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Agora ela vai para Atos 1:8. Atos 1:8. Antes de ascender aos céus, antes da sua ascensão, Jesus diz aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que nós temos aqui é Jesus Cristo estabelecendo que os discípulos precisariam, antes de começar o ministério a qual foram confiados, eles precisavam ser primeiramente revestidos do alto. Meus irmãos, se nós não estamos cheios do Espírito de Deus, se nós não estamos buscando a plenitude do Espírito Santo, se nós não estamos buscando uma vida de intimidade com Deus, por meio da sua palavra, por meio de uma intimidade pessoal, individual, coletiva, unidos, juntos, aprendendo da palavra, encorajando uns aos outros, vivendo a vida cristã, nós fracassaremos. E nós precisamos ser revestidos do alto, porque o revestimento do alto é imprescindível. Agora vamos olhar para a cidade de Pompeia. A nossa cidade tem 21.000 pessoas, aproximadamente. Nós já vimos, os irmãos já conhecem, que segundo o IBGE, cerca de 17.000 pessoas em Pompeia não se declaram como pessoas que creem em Jesus, como único Senhor e Salvador. Já passei esse dado aos irmãos.
Se nós queremos de fato e verdade, isso é o único caminho da igreja de Jesus, impactar essa cidade, sermos usados por Deus para de fato vivermos uma transformação. Se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, nada acontecerá. Tudo será como foi. Porque quando nos revestimos do poder de Deus, Deus ele age de maneira maravilhosa, estrondosa. E o revestimento, para que o revestimento? Porque o revestimento, ele nos dá poder para suportar as perseguições. Sabiam? À medida que nós somos fiéis à palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver uma vida correta, justa, diante de Deus, uma vida que agrade a Deus, sofrerá perseguições. Perseguições, essas que poderão vir de dentro de casa, poderão vir do trabalho, poderão vir da vizinhança, não porque somos tolos, não porque agimos com arrogância e estupidez, não. Somos um povo marcado pelo amor, pela graça, pela bondade, mas um povo que prega a fiel palavra de Deus gera repúdio daqueles que não querem o comprometimento com a verdade de Deus. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Como que nós suportaremos as perseguições? Através do revestimento do alto, tendo sabedoria para responder. Aqui em Atos 4, 8 e 9, nós veremos esse texto nessa série. É um texto lindo de se ver, é um texto belíssimo das Escrituras, nos mostra a fé do apóstolo Pedro. E o versículo 8 vai dizer assim, Atos 4, 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado. Pedro se posiciona, e nos posicionarmos no tempo de hoje implica em perseguição daqueles que não pensam como pensamos. Isso é um fato. Não somente isso, mas também poder para anunciar o Evangelho. No mesmo texto, Atos 4:31, nós temos Pedro pregando o Evangelho com toda intrepidez e ousadia, pregando o Evangelho como o Evangelho é. E o versículo 31 vai falar assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando nós temos de fato, de verdade, uma vida de plenitude de poder espiritual, nós anunciamos o Evangelho sem medo. Nós anunciamos o Evangelho com sabedoria. Nós anunciamos o Evangelho como o Evangelho é. Nós não precisamos maquiá-lo, não precisamos mudá-lo, não precisamos adequá-lo à cultura contemporânea, não precisamos relativizar o Evangelho de Deus. Não somente isso, mas também o revestimento dá poder para o diaconato. Todos aqueles que foram escolhidos para o diaconato eram homens cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter líderes da igreja. Cada líder da igreja, cada professor da escola da família, cada homem, cada mulher, cada crente, como pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo nos dá condições de fazermos o serviço de Deus com excelência. Meus queridos irmãos, estamos iniciando uma jornada fantástica. Estamos iniciando o estudo do livro de Atos, um livro de história da igreja. O livro que nos mostra a maneira inacreditável como Deus agiu e em pouco tempo milhares de pessoas foram salvas. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para o livro de Atos e entender que o livro de Atos não é um livro do passado. Não é um livro preso no passado, para o passado. Não. O livro de Atos é um livro que nos mostra a história da igreja de Jesus, igreja esta que vive no presente e precisa no presente causar o impacto que causou no passado. Nós precisamos redescobrir, meus irmãos,
Precisamos nos colocarmos de uma maneira bastante firme, corajosa, aprendermos dessa palavra e colocarmos em prática. Nós precisamos desejar isso. Precisamos orar ao Senhor: Senhor Deus, capacita-me para a tua obra. Senhor Deus, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel à tua palavra. Eu quero ser fiel ao meu testemunho cristão. Eu quero ser um crente, um homem, uma mulher irrepreensível na sociedade de hoje. Nós precisamos, irmãos, buscar essa capacitação. Nós precisamos nos submeter à ação do Espírito Santo de Deus. A capacitação do Espírito Santo, meus queridos, é o que nos permite fazer a diferença. Não vai ser pela força, não vai ser pela violência, não será por estratagemas humanas, não será pela nossa habilidade, não será porque somos bons nisso ou naquilo, mas será pelo mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida, dentro de casa, no nosso local de trabalho, com as pessoas com as quais nos relacionamos. É desta maneira que nós vamos impactar com o bem. Não precisamos fazer barulho. O que precisamos é ter vida. Não precisamos explorar as emoções. Não queremos inconsistência. O que precisamos é devotar a Deus todo o nosso intelecto, todos os nossos sentimentos e toda a nossa ação de uma maneira verdadeira. Que diferença e impacto a tua vida tem causado no mundo? Que em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos visita nessa noite, possa pensar sobre isso e possa desejar, assim como nós, buscar de uma maneira corajosa esse novo padrão de vida que Deus tem. Que você possa romper com o marasmo espiritual, que você possa romper com a comodidade da vida cristã que você tem vivido e desejar algo mais de Deus, no tocante a ser instrumento em suas mãos, para que outros sejam salvos. Que nós possamos, meus irmãos, que cada um de nós, a começar por mim, seja dessa maneira. Que nós possamos entender que o livro de Atos nos traz que cada crente deve ter o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo manifesta de uma maneira inquestionável. Um crente cheio do poder do Espírito Santo é um crente cheio de amor e bondade. É um crente perdoador. É um crente que a sua maneira de viver encanta as pessoas. Nós possamos, com cada um de nós, cada crente, ser impactado pelo Espírito de Deus em nossa própria vida, em nosso próprio relacionamento com Deus. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, discernir aquilo que Ele está nos falando, aquilo que Ele está pedindo, aquilo que Ele requer que nós façamos. Que nós possamos, meus irmãos, cada um de nós, cada crente, deve ser revestido para ser eficiente. E que nós temos a alegria de ver isso acontecendo, né? Como é gostoso. Imagina que delícia, vendo Deus agindo. E louvo a Deus porque Deus tem dado a nós o começo desse tempo. Deus tem preparado ao longo desses anos todo esse caminho que Ele quer fazer. O que nós precisamos, amados irmãos e irmãs, é nos sujeitarmos, é sermos fiéis a Ele, é amarmos uns aos outros, é perdoar aqueles que nos ferem, é confiarmos no perdão de Deus, é sabermos que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. O livro de Atos, meus irmãos, é um livro extraordinário, é um livro fantástico, porque ele nos ensina como que o Espírito Santo de Deus capacita os crentes fiéis para fazerem discípulos em todos os lugares. Que vivamos isso, né? Que você possa ser instrumento de Deus para assim viver dentro da sua casa. E vamos nesse momento orar. Quero convidá-lo a colocar a sua vida diante de Deus. Primeiramente, reconhecendo o amor de Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar. O fato de você estar aqui nessa noite, por mais provações e lutas que tem se passado, isso é uma prova da misericórdia e bondade de Deus.
Deus vai te capacitar para as suas demandas diárias, para lidar dentro de casa, para lidar no trabalho, para lidar na rua. Pede a Deus capacitação, confia na capacitação do Espírito Santo de Deus, porque quando Deus age, meus irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Vamos lá. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, por sabermos que o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor cumpriu a Tua promessa e, ó Deus, derramou o Teu Espírito naquele dia tão glorioso, especial, Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Cumpriu-se a promessa feita aos profetas, ó Deus, no Antigo Testamento. Obrigado, Pai amado, porque esse derramamento, ó Deus, alcança todos aqueles que hão de crer em Jesus Cristo. Alcança-nos também. E que nós, ó Pai, sejamos verdadeiramente revestidos, cheios do poder do Teu Espírito, ó Pai. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Que nós, ó Deus, venhamos de fato, de verdade, desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus, a Tua palavra, praticando, ó Deus. Ó Pai, que tenhamos a alegria, o prazer de vermos vidas convertendo-se ao Senhor, vidas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, relacionamento, ó Pai amado, entre pais e filhos, relacionamento entre amigos, entre irmãos. Ó Deus, nós oramos ao Senhor, clamamos a Ti, porque confiamos no Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, por Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar a equipe de cânticos. Nós vamos encerrar esse momento de culto, adoração, adorando a Deus. Como é bom adorá-lo, como é bom glorificá-lo, na certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Então, essa semana, leia o livro de Atos. Comece a ler. São 28 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia, você pode ler um capítulo por semana. Comece a ler o livro de Atos, porque você vai ver como que esse livro é precioso. Domingo de manhã, 9 horas, nós temos culto, tá ok, queridos? Então, venha domingo de manhã, 9 horas, tem sido muito bom. Começamos agora na segunda carta de Timóteo, como já foi falado, e convidamos todos a estar presente conosco. E 9h30 é a Escola da Família, são os cursos da Escola da Família, ok? Então vamos colocar em pé, quero convidar toda a igreja a colocar-se de pé. Vamos glorificar e adorar nosso Deus. Adore a Deus com alegria, adore a Deus realmente de todo o teu coração e deseje isso. Peça a Deus, Deus, que eu seja um servo, uma serva cheia do Teu Espírito, dia após dia. Senhor,
ao seu lado. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor porque nascemos para te adorar. Obrigado porque fomos criados, ó Deus, à sua imagem e semelhança. Somos representantes do Senhor na terra. Aqui estamos, ó Deus, para, ó Deus, espelhar a tua glória, Pai, e vivemos uma vida que lhe agrade. Obrigado porque em Cristo Jesus nós fomos, ó Pai, feitos, refeitos. Nós somos, ó Pai, novas criaturas. E que a nossa maneira de viver, de agir, a maneira com que nos relacionamos, a maneira com que lidamos com os problemas, os sofrimentos da vida, ó Deus, venham demonstrar ao mundo o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti. Ó Pai, conceda-nos uma semana em Tua presença. Livra-nos e guarda-nos de todo o mal. Ó Deus amado, que no nosso dia a dia, a palavra do Senhor que foi pregada não seja esquecida, mas possa, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha trazer à memória, de modo que a coloquemos em prática. E agora é o amor do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Com um abraço, encerramos esse momento de culto. Deus abençoe.